Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cia Souza e esse é meu diário virtual. Hoje, gente, vou fazer para vocês uma tag sensacional, né, que lembra muito a minha infância. É uma tag como você era nos tempos de escola. Eu achei muito legal porque muitas lembranças boas ainda existem, né? E só lembrando aqui para vocês que eu fiz a postagem aí do meu último vídeo, que foi as comprinhas que eu fiz para Ellen, né? E que inclusive ela estava presente no vídeo e por isso o YouTube desativou aí os comentários. Então assim, toda vez que acontecer isso, que os comentários forem desativados, eu vou deixar o link do meu Instagram na descrição do vídeo, é só vocês entrarem lá e comentar, que eu vou estar interagindo, né, e respondendo a todos vocês. Então gente, sem mais delongas, vamos pra tag. Vamos lá então, né, para a primeira pergunta, que é: quem era você na escola? Como você era? E como era a sua escola? Bom, gente, eu só estudei em duas escolas, né? O fundamental e o ensino médio. Porém, assim, foram muitos diferentes. Então, assim, no fundamental, eu era aquela pessoa que sentava na primeira cadeira da fila, aquela cadeira que ficava em frente à mesa do professor. E eu era muito estudiosa. E um dos meus defeitos é que era muito tímida. Eu não abria a boca pra nada. Minha timidez era muito grande. Então, assim, eu era considerada pelos professores a mais inteligente e a mais comportada da sala. Eu não era, assim, participativa, porque eu não gostava de me comunicar. Por um lado, a minha timidez tinha um ponto positivo, né? Porque tudo naquela época era centrada para o professor. A gente não podia participar, a gente não podia falar. A gente tinha apenas que ouvir, prestar atenção, né? E fazer tudo que o professor mandava. Então a gente sentava em fileiras, todo mundo de frente para o professor. Então tudo ali estava voltado, centrado para o professor. E eu era aquela pessoa que só pensava em estudar, fazer atividade certinho, adorar fazer uma letra bonitinha, eu queria fazer tudo perfeito. Eu não queria errar em nada, tudo pra mim tinha que ser perfeito, tinha que ser nota 10. Quanto à minha escola, gente, a fundamental, que foi a minha primeira escola, eu estudei um bom período na escola multisseriada. Naquela época era um professor para primeiro ano, segundo, terceiro. Naquela época era a primeira série, segunda, terceira e quarta série, sem falar no prezinho, né? Que era aqueles alfabetizando que estava ali. Então, assim, um professor só conseguir desembolar tudo isso e dar aula para várias séries em uma única sala. Mas a gente aprendia muito. Eu lembro que não tinha aula vaga, eles pegavam no seu pé, a gente fazia, tinha que dar conta de tudo. E na hora da prova a gente tinha que estudar bastante mesmo, porque a gente não tinha chance de pescar, né? Resumindo, eu era aquela estudante muito tímida, porém muito simpática, tá, gente? Eu não era aquela menina fechada que ninguém gostava, não. Aquela pessoa, aquela nerd que só queria ser ela, não. Eu era popular com todo mundo, falar com todo mundo, eu era alegre, eu era sorridente, todo mundo gostava de mim. A diferença é que no fundamental, no ensino médio, né, lá no finalzinho lá do colegiado, eu passei a ser uma garota mais popular, passei a conversar mais, deixei mais a minha timidez de lado e gostava, assim, de aventuras e tal. Porém, nunca tirei o foco dos meus estudos. Meus estudos era a minha prioridade. E pensa numa coisa que eu gostava muito, gente, era de ler. Eu lia muito mesmo, tudo eu estava lendo. E eu tenho certeza que foi a leitura que fez de mim uma pessoa muito inteligente. Eu tenho certeza que a minha inteligência foi porque eu lia muito. E vocês não sabem quanto a leitura enriquece nosso vocabulário, enriquece nossa alma. A gente fica assim, gente, atualizada, a gente não fica assim, a gente não dá aquele branco na hora de falar e o nosso cérebro passa a funcionar bem melhor do que aquelas pessoas que não têm o hábito de ler. Hoje eu sinto essa decadência em mim, a falta da leitura hoje, né, depois que eu casei, que eu parei de ler, eu fiquei mais deficiente. Então vamos lá para a próxima pergunta, gente, que é: qual era a sua tribo? Bom, gente, com certeza a minha tribo era daquelas pessoas, daquelas meninas que menos se destacava. Eu não gostava de me aparecer, de me destacar, de chamar a atenção. Então, eu sempre me enturmava com aquelas pessoas que não gostavam muito de se aparecer, que eram tímidas, igualmente a mim, né? Que tinha aquele comportamento bem semelhante ao meu. Tem aquele ditado: quem se mistura com pouco, farelo come. Então, eu tinha muito medo. Então, eu preferia ficar junto com aquela turminha que não gostava de bagunça, que não gostava de baderna, que era mais tímida, só gostava de tudo certinho, tudo dali. Então, eu era dessas. A minha tribo era essa. Próxima pergunta. No recreio,
Onde era mais fácil te encontrar? Bom, gente, quando eu estudava no fundamental, que naquela época era zona rural, né, muito seriado, eu estava sempre num recreio, porque eram tantas brincadeiras legais que, para brincar, eu não era tímida. Eu amava brincar, aquelas brincadeiras que sempre envolvia 4, 5, 6, 8, 10 pessoas, né, de esconde-esconde, de pula-corda. Agora, quando passou pro colegiado, né, que passou, mudou de escola, foi para um colégio grande, que era várias turmas, aí sim, era mais fácil me encontrar gente na sala de aula. Eu saía apenas para fazer um lanche, então eu ia, comprava o lanche, não tinha área de lazer na minha escola, nenhuma das duas escolas que eu estudei nunca teve área de lazer, então assim, eu saía da escola, comprava o lanche, a gente ia pro fundo da escola, tinha uma quadra, né, e tinha umas aulas, a gente sentava na sombra, fazia o lanche da gente ali, e depois a gente ia pra sala e passava o restante do intervalo, né, do recreio, na sala de aula, conversando, porque não tinha muitas opções. Próxima. Já namorou, ficou com alguém da escola? Foi dentro ou foi fora da escola? Gente, pense numa coisa que eu tinha, gente. Era pânico, medo de namorar na escola e tirar nota baixa. Porque eu tinha várias colegas que faziam isso, que por causa de namorozinho de escola, faltava aula. Às vezes quando chegava, ia se encontrar com o namorado, e quando entrava pra sala já tinha passado o primeiro horário. E nisso, perderam de ano, vários colegas vinham por causa disso, nota baixa e só reclamações. E a gente estava presente na sala, a gente via os professores reclamar, chamar atenção, no boletim só tinha nota vermelha, então assim... E eu só tirava 10, gente. Era um costume que eu já tinha, já era um vício, uma mania de tirar 10. Então se eu não tirasse 10, 9, 9,5... era a maior decepção da minha vida. Então assim, eu tinha trauma, eu tinha pânico, e eu sabia que namorar, a consequência ia ser essa. Eu ia me decair nas aulas, eu não ia conseguir prestar atenção, e aí eu ia tirar péssimas notas. Então assim, eu nunca quis saber de namorar em escola, principalmente com aluno daquela escola. Eu tinha medo, não queria nem saber. Então assim, gente, é algo que eu assim, não me arrependo. Que pense numa coisa boa e a gente assim focar naquilo que a gente quer e não desviar do nosso objetivo, porque assim a gente sempre consegue alcançar nossos objetivos e realizar nossos sonhos. É só a gente correr atrás, ter foco e fé. E o meu boletim era um orgulho para os meus pais. Então assim, eu não me arrependo de nada disso, assim. E se os adolescentes hoje tivessem cabeça, eles não fariam isso. Eles não namoravam em escola, não matavam a aula para ir atrás de namorado, né, de aventura, e sim focar nos estudos, porque hoje em dia a maioria dos pais se dedica tanto em dar uma escola boa, uma educação de qualidade para os filhos, e às vezes ele deixa passar essa oportunidade de conquistar algo novo e se dar bem na vida e mais tarde, futuramente, ser uma pessoa bem sucedida. Vamos para número 5. Já fez alguma coisa escondida ou contra as regras? Já cabulou aula? Não, gente. Como eu sempre digo, eu sempre fui aquela pessoa certinha que gostava de tudo certo. E cabular aula, nunca. Na minha época, a gente chamava de matar aula. E matar aula, a gente não estava nos meus planos. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu já faltei sim com a permissão dos meus pais, por um motivo justo, né? Por um motivo maior, mas não porque eu queria faltar. Já faltei por doença, né? Por outro motivo assim, mas não porque eu quis faltar a aula. Próxima. Se lembra de alguma modinha que você seguiu? Eu lembro assim que as modas maiores eram mais essa brincadeira, né? Sempre surgia uma brincadeira nova, porque aquilo ali virava febre. Aí na hora do intervalo, todo mundo se juntava para fazer aquela brincadeira. Tinha muitas brincadeiras assim, mas a moda principal que eu me lembro mesmo era um tal de PMP e PMX. Nossa, gente, aí só andava com as pernas, com os braços, com a mão riscada de PMP e PMX. E na época, né, o PMP era pague em pipoca. A gente tinha que colocar aquilo. Se a pessoa não se perguntasse, se PMP, a pessoa não tivesse aquilo escrito no corpo, a pessoa teria que dar uma pipoca para outra pessoa, né, um salgadinho. E o PMX, gente, era pague meu chiclete. Nossa, chiclete é com CH. Nossa, chiclete com C, mas a gente brincava de PMX como se chiclete fosse com X. Imagine só, né? Até onde ia a nossa imaginação, né? PMX não tem nada a ver com pague meu chiclete, mas a sigla representava isso, paga meu chiclete, né? Tudo era brincadeira de criança, de adolescente, mas a gente se empolgava e a gente não parava nem para analisar, né? Se aquela brincadeira é certa, se é errada, a gente quer entrar na moda e ponto final. E eu lembro que isso me perseguiu por um bom tempo, né? A gente fazia isso na escola.
Sétimo, qual foi o melhor e o pior dia? Claro que disso a gente não esquece. A gente sempre tem um momento bom e um momento ruim que fica marcado na nossa lembrança para sempre. O meu melhor dia, eu nunca esqueço que eu tive duas épocas boas. Dois motivos bons que eu tive assim que hoje não consigo me esquecer. A primeira foi uma peça teatral que eu fui convidada a fazer, a participar, né, apresentar em vários lugares, em várias escolas do nosso município. A gente fez um trabalho, gente, de equipe, né, que valia alguma coisa lá. E a gente se esforçou muito porque a premiação era boa. Eu fui a personagem que mais teve desenvoltura, que mais soube fazer perfeitamente aquele papel de atriz. Então, assim, a escola toda tirou o chapéu pra mim e eu fui convidada a fazer parte com a outra, sair da minha equipe e fazer parte da outra equipe. Porém, eu não aceitei porque a equipe a gente não gostou, não. Se for ela, tem que ser a equipe toda. E infelizmente a equipe toda não fez o papel corretamente. Mas o meu papel, e realmente pra isso, gente, eu era super dedicada. Então, assim, é apresentar, é dramatizar. Eu não tinha vergonha, eu não tinha timidez, eu não tinha nada disso. Eu queria fazer a cena perfeito. E eu me esforçava bastante pra isso. Nossa, foi assim, eu sentia assim, gente, um orgulho, sabe? Um privilégio, um orgulho de mim mesma. Quando eu fui chamada, nossa, eu fiquei tão feliz. Mesmo que eu não fui participar, né? E não me deixaram fazer parte, porque não quiseram, assim, a equipe tirar um integrante que fez parte ali, que fazia parte dos componentes, pra poder me colocar. E também não era correto, né? Aí eu também não aceitei. Mas assim, eu fiquei assim, nossa, gente, feliz da vida, sabendo assim que eu tive aquele merecimento, que todo mundo me deu parabéns, a escola toda, a diretoria, professores, nossa, eu fiquei assim, orgulhosa de mim mesmo, né? Isso eu nunca esqueço. E teve também, gente, outra atividade que eu fiz, que foi relacionado a artes. Quando eu estudava, né, eu amava artes, até hoje sou apaixonada por artes. Só que nesse dia eu me ausentei da escola, não lembro mais o motivo. Aí quando eu fui no dia seguinte, me falaram dessa atividade, aí eu acabei fazendo esse trabalho sozinha. Ou seja, todos fizeram em grupo e eu fiz sozinha, que foi uma atividade de artes, que era criar uma história em quadrinho, um livro mesmo grosso, com páginas, destacando os melhores momentos da Copa do Mundo. Eu não lembro mais de que ano foi, só lembro que foi a Copa que teve entre Brasil e França, né, que o Brasil perdeu para a França. Então, assim, gente, eu fiz um trabalho brilhante, tanto na parte, né, do contexto, né, do diálogo, do conteúdo, quanto na parte que envolvia a arte, os desenhos e tudo mais, as personagens em campo. Nossa, ficou brilhante, olha que eu tirei 10. E as outras turma toda, as outras escolas, os professores vieram todos me parabenizar porque o meu trabalho foi perfeito. E foi um trabalho, como era a Copa do Mundo, era um trabalho voltado para toda a escola fez isso. E eu fui a única sozinha, sem grupo, que tirei nota 10. E a parte pior, gente, eu não consigo esquecer de jeito nenhum, né? Foi uma coisa só que marcou minha vida. Pode até ter acontecido mais coisas assim ruins, né? Só que assim, eu não tô agora lembrando, mas o que eu lembro mesmo, que eu nunca esqueci na minha vida, foi um dia, gente, que eu fiquei decepcionada, porque eu tirei a nota 6,5. Gente, aquele foi a mesma coisa de me dar um tiro. Eu faltei um dia porque os meus pais me obrigaram a ajudar eles a fazer um trabalho lá na roça. Então, assim, me obrigaram a ir ao faltar. E eu chorei muito pra não ir, porque eu nunca tinha faltado aula. Eu chorei muito porque a gente tava na semana de prova. Então, ali ia ter assunto pra prova no dia seguinte. Quando foi dia seguinte, a gente já foi à prova. E quando chegou lá, a maioria das questões que caiu foi desse assunto novo. E como eu não tinha ainda, não consegui. Eu chorei muito na hora da prova, né? E não quis mostrar pra ninguém. E sempre que eu tirava nota boa, todo mundo ia pra cima de mim pra ver minha nota se realmente era 10, né? Eu peguei a prova, embolei na mão e corri, gente, pra casa. Eu fugi da escola. Todo mundo ficou sempre preocupado comigo. Eu saí correndo, desesperada, chorando muito mesmo. E fui. Tinha uma roça de mandioca mais fundo da minha casa, gente. Eu peguei essa prova de raiva. Primeiro eu mostrei meus pais. Eu quis mostrar pra eles que aquilo ali foi culpa deles. Que foi por causa deles que eu tirei aquela nota baixa. Eu mostrei pra eles. E eu chorando, e eles nem ligaram que bobagem, todo mundo tira 6, não sei o quê. Aí eu peguei aquela nota, gente, e rasguei aquela prova todinha, em pedacinho, tão miudinho, pra ninguém nunca conseguir juntar novamente. Minha raiva foi tanto que eu fiz questão de picar em pedacinho. E eu nunca consegui esquecer disso. Foi a única nota baixa que eu tirei na minha vida. Próxima pergunta, gente. Se envolveu em algum tipo de briga ou de movimento, algum tipo de protesto? Não, gente, a minha timidez não deixava eu fazer isso. O único momento que a gente criava
era quando a gente estudava, a gente morava na zona rural, a gente dependia do carro do município para estar transportando os alunos. Aí, às vezes, o prefeito não pagava, né, o motorista, aí ele ficava sem ir. Então, o que a gente fazia uma manifestação para ir até a prefeitura reivindicando o transporte. Mas de mesmo, junto com o grupo lá, gritar e manifestar, gente, eu não tinha coragem, nunca tive, nunca fui. Eu apoiava e tudo, dava meu apoio, dava minha opinião, mas na hora de ir, me unir com o grupo, eu me escondia ali, ia no banheiro e não saía para eles irem sem mim. E nunca presenciei, nunca foi, que eu tinha medo de desaforo, eu não gostava de escândalo, eu tinha vergonha, sabe? Ou ter discussões, xingamentos, e era bem pra nossa cara a gente ficar marcada como uma pessoa assim negativa. Então eu tinha muito medo disso e eu nunca participei porque eu tinha medo, não gostava de baixaria. Sua escola tinha alguma lenda, tipo loiro do banheiro? Você tinha algum medo na escola? Não, gente. Não tinha lenda nenhuma e nossa escola também não tinha nada que me desse medo. Cidade pequena é assim, nunca tem nada demais. Número 10. Sofreu ou causou bullying em alguém? Não, gente, eu nunca fiz isso e também nunca fizeram comigo. Eu já sim fui zoada, né, pelaquela turma dos bagunceiros, aqueles alunos que mais bagunçavam na sala, porque eu era quietinha demais, muito tímida e mais inteligente. Então, assim, eu era zoada. Mas no meio dessa turminha, os meus irmãos também faziam parte. Então, assim, eu chegava pra eles e dizia: olha, se você continuar, eu vou contar para meus pais isso, isso e isso. Então eles com medo, né, que a gente conhecia, eu conhecia os segredos dele, ele parava imediatamente, não deixava os amigos, né, fazer zoada com a gente, né. Aí encerrava por ali mesmo, mas não era bullying. Bullying quando a gente pede para não acontecer, para não continuar e eles continuam, mas bullying mesmo eu nunca sofri. Como era a sua performance em apresentação da escola? Curtia? Nossa, gente, como curtia? Curtia muito. Eu amava, gente, apresentações. Uma coisa que eu odiava muito era seminário. Por quê? Porque eu tinha pânico em ser professora. Eu odiava essa profissão. Então, assim, mas apresentar mesmo, fazer peças teatrais, dramatizações, né, paródias, jornal, maquetes, eu fazia isso com amor, gente, porque era algo que eu curtia muito, 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 muito mesmo. Eu só não gostava de seminários, que na minha época praticamente quase não teve, né? Do que você mais lembra desse tempo? Quais as coisas que mais te trazem lembranças? Eu sempre lembro, assim, de muita coisa, assim, gente, assim, não esqueci das minhas boas notas, e principalmente, gente, na primeira unidade, às vezes nem tanto, eu tirava 9, 9,5, sempre a gente começa um ano, é uma série nova, né, aí é conteúdo diferente, tipo assim, é um período de adaptação, então eu tirava 9, 9,5 na primeira unidade, tirava 10 na segunda unidade, 10 na terceira e 10 na quarta. Foi uma coisa assim, que marcou a minha história pra vida toda, eu não consigo esquecer disso, gente. Sim, foi um motivo assim de muito orgulho pra mim. Teve algum professor ou funcionário que te marcou? Sim, gente, eu tenho um professor que eu nunca consigo, assim, todos eles ficam marcados assim, porque sempre nos ensinou algo bom, né, trouxe coisas boas pra nossa vida. Mas teve um professor, né, que foi professor de matemática, que ele assim, como é que eu vou dizer, meu Deus, ele marcou muito minha história, porque assim, ele me destacava muito em sala de aula. Ele me destacava, na hora de fazer a avaliação, uma atividade avaliativa, ele me colocava na mesa dele e ficava junto de mim, porque ele dizia que ele achava assim que eu era mais inteligente e não queria que ninguém pescasse pela minha prova. E realmente, quando era prova dele, as pessoas pescavam muito, porque matemática, sabe, né? Matemática não é todo mundo que se dá bem. E eu era um gênio em matemática, eu me dava muito bem. Então ele me tirava. Só que esse professor, ele gostava muito de fazer provas em duplas, né? Aí quando assim, prova em dupla, todo mundo gritava o meu nome, porque todo mundo queria fazer comigo. A minha dupla era o meu professor que fazia, ele escolhia a minha dupla. E sabe o que ele colocava? Ele sabia que minha nota sempre era 10, então ele me colocava com aquela aluna ou aluno da sala que era comportado, mas que estava devagar nas notas. Então assim, ele me colocava com aquela pessoa que merecia tirar a nota melhor por ter um bom comportamento, por se esforçar, só que às vezes não tinha dificuldade, né, de aprendizado. Então assim, aí as pessoas que estavam, principalmente no final do ano, que estavam com dificuldade, ele colocava comigo pra
fazer a prova em dupla, para poder eu dar uma forcinha para aquela pessoa, gente. E vocês acreditam, assim, que eu gostava muito de fazer isso, porque eu amava ajudar as pessoas. E as pessoas que ele fazia isso era pessoa realmente que tinha um bom comportamento, pessoa assim que era até tímida, vergonhenta, e que talvez, né, a falta de participação dela faz também ela se decair um pouquinho e tirar notas baixas. Mas se realmente fosse uma pessoa bagunceira, que não ligava, que matava a aula, eu não ia ter prazer, não ia gostar de fazer essa prova com essa pessoa. Mas como era uma pessoa de bem, que tinha um bom comportamento, que se esforçava, que se dedicava, apenas tinha dificuldade, eu sentia muito orgulho, muito prazer em ajudar. Então ele me marcou muito por isso. Vamos lá para a próxima e última. Vamos lá para a próxima e última. Se você pudesse voltar no tempo, o que diria para você mesma naquela época? Bom, gente, eu faria tudo de novo, eu seria eu mesma, ia ter fé, foco no que eu estava fazendo, correr atrás dos meus objetivos, estudar, principalmente ler. Eu lia muito e se eu voltasse atrás, eu continuaria lendo muito, porque foi isso que me fez me desenvolver bastante a minha inteligência. Continuaria assim com a cara nos estudos, estudar muito, lia muito, continuava lendo e ser eu mesma, confiar apenas em mim e não nos outros, porque eu tinha capacidade, porque eu me dedicava, por isso eu era capaz. Então, se eu voltasse no tempo, gente, eu faria tudo de novo. Eu apenas, se eu pudesse, eu deixaria um pouco a minha timidez, que eu acho que me atrapalhou um pouquinho. E uma coisa assim que eu sempre digo, que valorizo, que é realmente certo, é que, gente, o nosso estudo é algo que a gente vai levar para a vida toda. E tenha certeza que é a única coisa que a gente tem, que a gente conquista, que ninguém jamais pode tirar da gente. Por isso, é muito importante a gente correr atrás do nosso objetivo e estudar. Foco nos estudos, porque é algo só nosso, que ninguém nunca vai nos derrotar, que vai nos tomar. Então, gente, o estudo, o aprendizado, o conhecimento, a sabedoria é a única riqueza que será nossa e que a gente vai levar para a vida toda. Então, gente, é isso. Esse foi um pouquinho da minha infância, do meu tempo de escola. Espero que vocês tenham gostado. Deixe like nesse vídeo. Um beijo. Até a próxima. Tchau!